Brasil, né? A volta é na semana que vem do futebol, né? Na quinta-feira tem Cruzeiro contra Cuiabá e terça-feira tem Bragantino e Atlético. Bora pra Cidade do Galo, porque o jogo no começo da semana e o Rodrigo Rocha tá lá por conversar com a gente. Fim de semana sem refresco pra galera por aí, não é isso, Rodrigo? O pessoal já teve folga semana passada, né? Por causa justamente da data FIFA, o Atlético folgou 3 dias depois da partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O pessoal voltou aos treinos na quarta-feira e agora vai direto, né? Final de semana sem folga. Treinou agora pela manhã, os jogadores saindo aqui aos poucos, como sempre o Hulk, sempre atencioso com os torcedores que vêm aqui, pegar autógrafo, tirar foto com ele. Terça-feira o Atlético volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O dia hoje, então, do Milito foi de treino. O Atlético que no Brasileiro ainda não perdeu, tá invicto, né? Mas são 2 vitórias e 4 empates, então o time tá fazendo a preparação para tentar melhorar essa campanha, tentar melhorar o número. O jogo contra o Bragantino na terça-feira, às 9h30 da noite. Eu falei do Hulk, ele tá lesionado, né? Ele não vai ser um dos jogadores que o Milito vai poder utilizar nessa partida. Pro Atlético agora, que joga na terça-feira contra o Bragantino. E vamos trazer pra resenha aqui Rodrigo Rocha, que está na Cidade do Galo. E o Rodrigo já cantou a pedra aqui, né? Ele falou que ia contar pra gente sobre desfalques, Rodrigo. E são vários, Lages. O primeiro deles, eu já estava falando, inclusive, o principal, talvez o Hulk, né? O Hulk teve uma lesão na coxa esquerda, um problema muscular, e desfalca o time contra o Bragantino, mas não preocupa muito não, viu? Existe a possibilidade até do Hulk voltar já na partida seguinte contra o Palmeiras. Ainda não é confirmado, mas a lesão dele não preocupa muito aqui dentro do Atlético. Além do Hulk, os lesionados. Otávio, também problema na coxa esquerda, mas ele teve um problema no tendão da coxa, um pouquinho mais grave, mas já saiu do DM, tá fazendo corridas do campo e volta no dia 10 de julho, provavelmente no meio do mês, o Otávio já à disposição, assim como o Rubens, que teve aquela ruptura do ligamento do joelho, também deve voltar em julho a ficar à disposição. O Paulo Vitor, volante, pode aparecer em breve, também está na preparação física. E tem os convocados, né? O Arana, a Gabriela Ribeiro falou mais cedo, deve ser titular hoje na seleção brasileira, e aí só volta no final de julho com a seleção. Esse é o primeiro desfalque dos convocados. O segundo deles, Eduardo Vargas, está com a seleção do Chile, também desfalca o time por um bom tempo, o Eduardo Vargas, e o Alan Franco, que está com a seleção do Equador. Esses 2 jogadores jogam amistosos, assim como o Arana, e depois serve a Copa América. O Alisson também está na seleção brasileira sub-20, mas volta a tempo do jogo contra o Bragantino. Quem falou sobre esses desfalques todos do Atlético, o Hulk está fora, o Vargas está fora, quem pode pintar no time titular é o Cadu, o jovem centroavante, e ele falou sobre a possibilidade de ser titular contra o Bragantino. Temos algumas lesões, as convocações, espero sim ter as oportunidades, espero corresponder da melhor forma, fazendo uma boa partida, fazendo gols, dando assistências e fazendo uma boa atuação. Cadu buscando o espaço dele. Aqui a galera preparou aqui, ó, os desfalques. Isso. Entre convocados e lesionados, o Atlético tem desfalques em todos hoje 6 caras setores. fora, né? E com a ausência do Hulk, desfalque também no ataque. Agora, eu gosto do otimismo do Rodrigo, né? Quando ele falou da ausência do Arana, ele falou o Arana que vai ficar fora até o final de julho. Não é bem assim. Porque na Copa América você tem a primeira fase, depois você tem as fases de mata-mata. À medida que vai sendo eliminado, os caras que estão lá vão voltando. Então podem ser até 9 jogos, mas pode voltar antes. Tomara que o Arana não volte antes. Tomara que o Brasil chegue à decisão. Mas além dele tem o Vargas e o Alan Franco também com as suas seleções e os machucados. Eu acho que a grande notícia é que o problema do Hulk não é tão grave. Porque quando ele saiu, a gente viu uma preocupação muito grande dele depois do jogo contra o Bahia, dizendo, olha, vamos rezar pra não ser nada. E ele tava muito otimista também, né? Exato. E sabe por quê? Porque ele é um jogador que raramente fica ausente. Então, além da ausência que você tem que tratar e recuperar a lesão, você perde ritmo. O time perde funcionamento sem a presença dele. Então eu acho que é a boa notícia, ficar fora desse jogo contra o Bragantino e tomara que volte no jogo seguinte. Agora a gente tava batendo um papo, você falou que além do Hulk, a meiuca tá te preocupando ali no Atlético. Porque assim, até agora, com a janela fechada, não tem muito o que fazer. Mas acho que essas ausências do Alan Franco e do Otávio escancararam a falta de volante que tem no elenco do Atlético. E aí, desses nomes especulados, tem um que me agrada muito, que é o Fausto Vera. Estamos vendo ele abraçando o Mister aí, o professor. Milito e ele trabalharam juntos e ele jogou muita bola no Argentino Júnior antes de vir pro Corinthians. Então é um cara que eu acho que o Galo tem que focar. Eu acho que ele tem muito potencial para dar certo, tem 24 anos, é jovem, é um cara com potencial para crescer e evoluir como atleta. Então eu acho que esse nome é um nome que me agrada muito. O Galo acho que tá negociando até a pedido do Milito e se vier pode ser um cara para agregar esse elenco. Guilherme Arana vai jogar a Copa América. Sendo assim, ele virou alvo do PSG, da França, segundo informou do Jorge Nicola.
Vale ressaltar que uma proposta oficial ainda não chegou. Também foi especulado que o Milan teria interesse no lateral esquerdo do Galo. Mas o Jorge Nicola conversou com uma pessoa próxima do atleta, que explicou que as tratativas são com outro clube europeu. Posso assegurar que já houve um primeiro contato do PSG tentando entender as condições do negócio. Ainda não há tratativas com o Galo, completou Nicola. Arana tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027 e renovou no ano passado por um salário de R$1 milhão mensais, com uma possível negociação. O Galo pode lucrar alto com o negócio. O lateral de 27 anos está em Minas Gerais desde 2020 e 90% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao alvinegro. A diretoria atleticana pagou quase R$15 milhões para comprar o atleta do Sevilha, da Espanha, e em caso de uma venda para o PSG, o negócio não seria fechado por menos de €12 milhões, cerca de R$68 milhões na cotação atual. Boas atuações na seleção durante a Copa América também podem valorizar muito mais o atleta atleticano. O que vocês acham sobre isso? O Galo está estudando a viabilidade financeira para fazer um investimento por Fausto Vera, volante do Corinthians. Inscreva-se no canal Atlético Mineiro Galo FC, deixe o like e ative o sininho. A negociação, de toda forma, é vista internamente como quase impossível. Um dos fatores é pela concorrência. E segundo o portal TNT Esportes, 2 clubes gigantes argentinos estão de olho na situação do jogador de 24 anos, e o jornalista argentino Ivan Gorja noticiou que o Racing tem como prioridade encontrar um reforço nesta posição. Sendo assim, Fausto Vera e Santiago Longo, do Belgrano da Argentina, são os nomes na mira do clube de Avellaneda. Do outro lado, Boca Juniors tem Vera como desejo antigo no mercado da bola. O volante é torcedor do clube e já esteve em negociações com a diretoria em outras oportunidades. A trajetória de Fausto Vera, ele foi revelado pelo Argentinos Júniors em 2019, clube no qual foi comandado pelo técnico Gabriel Milito. Atual técnico do Galo, Fausto Vera chamou atenção no cenário nacional logo nos primeiros anos de carreira. Com passagens por times de base da seleção argentina, o mesmo ganhou ascensão rápida na terra natal, e o Corinthians anunciou a contratação do volante em julho de 2022. Na ocasião, o clube paulista desembolsou R$35,1 milhões, conforme consta em balanço financeiro, para contar com o atleta. Com a camisa do Corinthians, Fausto Vera soma 95 partidas, com 2 gols e 4 assistências. O volante, no entanto, perdeu espaço nas últimas semanas e tem sido reserva na equipe paulista. Em janeiro, no extracampo, o Corinthians recusou uma proposta do Olympiacos da Grécia, por Fausto Vera. O clube europeu ofereceu €6 milhões na tentativa de contratar o jogador. Fausto seria uma boa contratação. O Galo precisa de reforços. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Galo, Galo!